Revisão por pares. A ideia geral da revisão por pares é que existe uma comunidade científica, né? Por exemplo, científico é o exemplo mais acabado, né? Acadêmico, né? Seria o termo mais exato, e que vai então verificar se não há uma grande bobagem ali. E se critica recentemente essa noção, que é muito importante, muito positiva, né? Da revisão por pares, que ela se institucionalizou de uma maneira pervertida. Na prática, tu publica um artigo, né? E ele, antes de ser propriamente publicado, tu colocou ele à disposição para ser publicado, podem te dizer, não, primeiro tem que corrigir isso, aquilo, tudo mais, e isso vai ser feito por um cara da área. Esse cara da área, na verdade, ele faz um papel de censor, de censura. Então, se a tua posição não está bem de acordo ou com a comunidade em geral, ou mais provavelmente com aquele grupo que controla o controle editorial daquela revista, vai ser censurado. Então, é um paradoxo. O que se chama hoje em dia de revisão por pares, ela é uma censura que muitas vezes impede a divulgação e a efetiva revisão pelos pares. Em algumas áreas, não existe revisão por pares nenhum, existe só a censura e depois ninguém lê, porque a quantidade de publicações de baixíssima qualidade que há em várias áreas acadêmicas é gigantesca. Então, tem muita coisa que é publicada só para contar a tabela, e não é só no Brasil, embora a gente tenha inventado uma tabela à parte, que é a tabela da CAPES, o que, enfim, não há sistema à prova de idiotas. Sim, a academia ela é parte da ciência, ela não é a ciência toda. A gente tem que deixar bem claro que não existe nenhuma instituição que tenha no nome ciência com C maiúsculo e endereço físico. Né? As publicações são muito valorizadas, tanto no meio científico quanto no meio acadêmico, quanto no meio científico privado, por exemplo, laboratórios privados. O fato de você publicar numa Nature, numa Science, e outras revistas especializadas, o Jornal Americano de Medicina, enfim, são publicações muito tidas e havidas, e aí conta para a carreira, conta para a validação da ideia de determinado pensador, ou de determinado inventor, descobridor, pesquisador, principalmente pesquisador, que escreveu, que propõe algo, a publicação em revistas ditas científicas, né? Revistas. Claro que isso, na área de hard science, isso é mais ou menos preciso, né? Não adianta você elaborar uma teoria nova da física, um comentário, uma descoberta da física numa revista, se você não vai ter que ter revisão por pares, sim, tem que ter outros físicos, aí a censura é mais do que bem-vinda, né? Você diz, poxa, não, isso aqui não bate. Né? Na área de farmacologia isso é muito comum, na área de pesquisa, ó, fiz um levantamento aqui, então os pares têm que revisar até para ver se esse levantamento foi feito com rigor epistemológico devido. Né? Então, há de se observar a epistemologia na escolha das publicações. Agora, na área das chamadas ciências humanas, isso virou uma ideologia. Se você não escrever de acordo com a ideologia, dificilmente você vai ter, na revisão por pares, ou vai ter uma censura muito forte, ou você simplesmente não vai ser publicado na chamada da revista de prestígio daquela área de filosofia, de sociologia, de antropologia, algo assim. A revisão por pares tem se somado ao problema da não reprodutibilidade dos experimentos mesmo nas hard science. Então, em psicologia, em sociologia, esse era um problema crônico de que, bom, como é que a gente testa isso? Não tem como testar. Em farmacologia tem como testar, mas a partir ali de 2009, né, principalmente 2010, começou a crescer muito a percepção de que 80% do que é publicado nessas áreas ditas ciências duras, que dá para testar, não era passível de ser reproduzido, porque o experimento não era descrito de maneira adequada, não tinha acesso ao material bruto, enfim, não dava para saber como se tinha chegado àquele resultado, e tentando reproduzir o experimento, não se chegava aos mesmos resultados. Esse problema permanece até hoje, e agora nós temos o problema agravado de muitas publicações muito ruins sendo publicadas
em jornais de grande impacto, como eles dizem, como o JAMA, né, o Journal of American Medical Association, né, que publicou vários artigos que tiveram que ser retirados, porque se mostraram basicamente fraudulentos, com dados muito falsos e com conclusões absurdas. Alguns deles foram mantidos de maneira problemática. Então, é um problema quase que de censura à revisão por pares, né? E a reprodutibilidade, a ciência, mesmo das ciências duras, está em crise grave há mais ou menos 10 anos. A revisão por pares, em princípio, é uma boa ideia, né, para que um par verifique. É uma ideia epistemológica, é uma ideia da epistemologia, mas ela tem enfrentado, como você bem descreveu, problemas.